Existe uma epidemia silenciosa se alastrando, uma doença da alma que transformou uma geração de homens em meninos perpétuos. Eles habitam o porão da casa de suas mães, não apenas fisicamente, mas psicologicamente. São homens de 30, 40, 50 anos, com a barba por fazer, mas com a mentalidade de um adolescente que se recusa a largar o controle do videogame. Eles vivem em um estado de responsabilidade adiada, uma existência amortecida pela conveniência, onde o trabalho de verdade é evitado, o casamento é visto como uma prisão e a paternidade é um futuro distante e aterrorizante. Essa não é uma falha individual, é um projeto cultural. A sociedade moderna, com seu bombardeio de gratificação instantânea, sua demonização da força masculina e sua glorificação da vitimização, criou o ambiente perfeito para que o menino nunca precise se tornar homem. Mas a masculinidade não é uma opção, é um dever. É o motor que constrói nações, protege famílias e impõe ordem ao caos. E em uma era que declara guerra a essa força, ser um homem de verdade, um homem que trabalha, que casa, que lidera, se tornou o maior ato de rebelião. O epicentro dessa estagnação é a substituição da realidade pela simulação. O homem moderno foi treinado para preferir a cópia em vez do original. Por que enfrentar os desafios, as rejeições e as complexidades de um relacionamento real com uma mulher de carne e osso? Quando se pode ter a ilusão de variedade e submissão com um clique na tela de um computador? A pornografia não é apenas um entretenimento inofensivo, é o ópio da masculinidade. É uma droga que reprograma o cérebro para desejar o pixel em vez da pele, a fantasia em vez da realidade. Ela ensina ao homem que o prazer pode ser obtido sem esforço, sem conquista, sem o desenvolvimento do caráter necessário para atrair e manter uma parceira de valor. Ela o transforma em um consumidor passivo de sua própria sexualidade, um espectador em vez de um protagonista. E um homem que se satisfaz com a sombra na parede da caverna nunca terá a coragem de sair para a luz do sol. Essa recusa em abraçar a realidade se estende para além dos relacionamentos. A masculinidade vai para o trabalho. Ela acorda cedo, enfrenta o trânsito, suja as mãos, resolve problemas e volta para casa com o pão. É o ato de transformar o suor em segurança, a competência em capital. O menino perpétuo, no entanto, foge do trabalho real. Ele busca o dinheiro fácil, o esquema, o atalho. Ele prefere a especulação de criptomoedas no conforto de seu quarto, à construção de uma carreira sólida no mundo real. Ele não quer construir valor, ele quer viralizar. Ele não busca a maestria, busca o hack. Ele foi ensinado por uma cultura de influenciadores digitais que o sucesso é uma questão de imagem e não de substância, de performance e não de produção. E ao evitar o fardo glorioso do trabalho, ele se priva da principal fonte de autorrespeito e identidade masculina. O resultado final é um homem que chega à meia-idade sem nada para mostrar, a não ser uma coleção de experiências vazias e um ressentimento profundo contra o mundo que, segundo ele, não lhe deu o que ele merecia. Ele culpa o sistema, culpa as mulheres, culpa a economia, culpa tudo e todos, exceto a si mesmo. Ele não consegue ver que sua vida não é um produto das circunstâncias externas, mas um reflexo direto de sua recusa interna em crescer. Ele é um rei em exílio autoimposto, um leão que escolheu viver como um animal de estimação, trocando sua soberania pela segurança de uma tigela de ração e um afago na cabeça. E o sistema, que lucra com sua fraqueza, sorri e lhe oferece mais uma distração. A recusa do homem em assumir seu lugar no mundo não acontece no vácuo. Ela é ativamente incentivada por uma guerra ideológica contra a própria ideia de masculinidade tradicional e da ordem patriarcal. O termo masculinidade tóxica foi a arma semântica perfeita para essa guerra. Ele pega todas as virtudes masculinas, força, assertividade, estoicismo, liderança e as reenquadra como patologias. A força se torna opressão. A assertividade se torna agressão. O estoicismo se torna repressão emocional. A liderança se torna tirania. É uma inversão completa de valores, onde as qualidades que historicamente construíram e protegeram a civilização são agora apresentadas como a sua maior ameaça. Essa narrativa é impulsionada por figuras públicas e pela mídia, que constantemente promovem uma visão de masculinidade enfraquecida e subserviente. Vemos artistas e celebridades,
muitas vezes homens, que alcançaram o sucesso através de uma imagem andrógina ou desconstruída. Sendo apresentados como o novo ideal, eles são elogiados por sua coragem em desafiar as normas de gênero, quando na verdade estão apenas se conformando à nova ortodoxia progressista. Eles se tornam os garotos propaganda de uma agenda que busca neutralizar a energia masculina, tornando-a segura, inofensiva e, em última análise, irrelevante. Eles ensinam aos jovens que o caminho para a aceitação social não é através da construção da força, mas através da exibição da fraqueza. Essa subversão se manifesta de forma mais perigosa na redefinição da família. A figura do pai, o patriarca, que antes era o pilar de ordem, disciplina e proteção, é agora retratada como um anacronismo dispensável ou, pior, como uma figura opressora. Vemos isso na cultura popular, onde o pai é frequentemente o personagem idiota e incompetente, enquanto a mãe é a heroína sábia e capaz. Vemos isso no sistema legal, que muitas vezes trata os homens como pais de segunda classe, meros caixas eletrônicos sem autoridade moral. A mensagem é clara: a família não precisa de um líder masculino, e um homem que internaliza essa mensagem perde a motivação para se tornar um. Por que lutar para ser o rei de um castelo que a cultura insiste que não precisa de um rei? O objetivo final dessa guerra não é criar uma sociedade mais igualitária, é criar uma sociedade mais controlável. Uma sociedade sem homens fortes e líderes é uma sociedade de indivíduos atomizados e dependentes, que buscam no Estado a proteção, a provisão e a orientação que antes encontravam na figura do pai e na estrutura da família. O Estado se torna o grande pai, um pai tirânico e impessoal que oferece segurança em troca de liberdade. Ele te dá o auxílio, mas te tira a autonomia. Ele te dá as regras, mas te tira a responsabilidade. Ele te protege de todos os perigos. Mas o maior perigo é a própria proteção dele. Ao destruir o patriarca no lar, a ideologia progressista abre o caminho para o patriarcado totalitário do Estado. Reconhecer essa guerra ideológica é o primeiro passo para lutar contra ela. Se esta análise sobre a subversão da ordem natural ressoou com você, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade de homens, que se recusam a ser peões neste jogo. Clique no botão de inscrição. É uma declaração de que você escolhe a ordem em vez do caos. E para que essa reflexão se torne um ato de resistência, quero te convidar a uma interação. Nos comentários, compartilhe um exemplo que você observou no seu dia a dia na mídia, na escola, na política onde a masculinidade tradicional foi atacada ou ridicularizada. Vamos criar um dossiê, um registro coletivo da guerra que está sendo travada contra nós. A resposta para essa guerra cultural não é o desespero, o ressentimento ou a retirada completa da sociedade. A resposta é a rebelião. Mas não a rebelião barulhenta e performática do ativista, e sim a rebelião silenciosa e poderosa do homem que simplesmente decide assumir a porra da responsabilidade. A maneira mais lógica de desafiar um sistema que quer que você seja um menino fraco e dependente é se tornar um homem forte e soberano. É uma rebelião que não acontece nas ruas com cartazes, mas na academia, no escritório, na igreja e, acima de tudo, dentro de casa. A reconquista começa com o trabalho. Rejeite a mentalidade do atalho e abrace a ética do construtor. Encontre um trabalho, qualquer trabalho, e o execute com excelência. Aprenda o ofício, domine uma habilidade, torne-se tão bom em algo que o mundo não possa te ignorar. O trabalho não é apenas sobre ganhar dinheiro, é sobre forjar o caráter. É no trabalho que você aprende sobre disciplina, sobre hierarquia, sobre cooperação e sobre o prazer profundo de ver o fruto de seu próprio esforço. Um homem que trabalha não tem tempo para a autopiedade. Ele está muito ocupado construindo, e o respeito que ele ganha de si mesmo, através de seu trabalho, é a armadura que o protege das opiniões de um mundo doente. A reconquista continua com o casamento. Em uma era que promove a promiscuidade como liberdade, o ato de escolher uma única mulher e se comprometer com ela em um pacto para toda a vida é um ato revolucionário. O casamento não é o fim da sua liberdade, é o começo da sua missão mais importante. É o campo de treinamento onde você aprende sobre sacrifício, sobre liderança servidora e sobre o poder de uma aliança. Rejeite a pornografia, rejeite a cultura do ficar. Rejeite a ideia de que você precisa de uma variedade infinita de parceiras para ser feliz.
Encontre uma mulher de valor, uma mulher que compartilhe seus princípios e que te inspire a ser um homem melhor, e construa um império com ela. A força de um homem é multiplicada pela lealdade e pelo apoio de uma boa mulher, e a reconquista culmina na paternidade. Trazer filhos a este mundo caótico e criá-los para serem homens e mulheres fortes, virtuosos e tementes a Deus é o maior legado que um homem pode deixar. É o seu ato final de desafio contra uma cultura da morte e da esterilidade. Ser pai não é apenas prover, é liderar. É ser o exemplo vivo da força, da integridade e da ordem que você quer ver em seus filhos. É ensinar seu filho a ser um guerreiro e sua filha a reconhecer e valorizar um. É criar a próxima geração de rebeldes. A próxima geração de construtores que irão herdar e reconstruir as ruínas que lhes deixamos. A paternidade é a sua reivindicação sobre o futuro. Este é o caminho. Não é fácil. Não é confortável. Exige tudo de você. Mas é o único caminho que leva à verdadeira liberdade e à realização. O mundo pode te chamar de tóxico, de retrógrado, de patriarcal. Deixe que chamem. As opiniões deles são o som do vento soprando sobre uma montanha. Enquanto eles falam, você constrói. Enquanto eles desconstroem, você edifica. Enquanto eles se afogam em seu próprio cinismo, você se levanta, assume seu posto e cumpre seu dever. Essa é a masculinidade. E ela não precisa da permissão de ninguém para existir. Chegamos ao fim do nosso chamado à rebelião. Se esta mensagem de que a verdadeira masculinidade é um ato de responsabilidade radical ressoou com você, eu te convido a se juntar à nossa tribo. Clique no botão de inscrição. É um compromisso de se tornar um construtor em uma era de demolição. E para selar essa decisão, quero que você faça uma declaração de missão. Nos comentários abaixo, digite: eu aceito a responsabilidade. Que essa frase seja o seu juramento, o seu pacto de que você não será mais um menino no porão, mas um homem no mundo, construindo, protegendo e liderando. Obrigado por sua atenção e por escolher o caminho da honra.